o que me chama a atenção é o que as pessoas analisam olhando para esse homem cego. As pessoas formam opiniões. As pessoas procuram entender por que esse homem está no fracasso ou não. E esse homem todos os dias, ou porque, não dizer a maioria das vezes, está sempre ali pedindo esmola, sujeito à opinião das demais pessoas. Quando nós fracassamos, quando nós conhecemos o fracasso da vida, nós estamos sempre à disposição, ou estamos sempre vulneráveis à opinião das pessoas. Se você pegar o seu fracasso, se você pegar a sua luta e começar a contar para as pessoas as dificuldades que você está enfrentando, você vai estar sujeito a diversas opiniões. Algumas pessoas vão olhar para você e vai dizer que é o pecado que você está vivendo. Algumas pessoas vão olhar para você e vai dizer que a sua vida espiritual é a culpada do que você está passando. Algumas pessoas vão olhar para você e vai entender que é Deus. Algumas pessoas vão dizer que você não soube administrar a sua vida. Quando nós estamos vivendo o fracasso, nós estamos debaixo estamos submissos à opinião das demais pessoas. E por que não dizer que isso é difícil? Porque quando eu vejo outro cego que está sendo curado, a primeira coisa que as pessoas olham para ele e dizem: é o pecado. A maioria das vezes, quando nós passamos por uma luta, quando estamos passando por uma dificuldade, a maioria das vezes não vão entender que é Deus. Vão falar que é pecado, que é erro, que não sabe administrar, que não sabe resolver, que não tem inteligência, que não tem sabedoria, que é menino. E quando eu olho para esse cego, debaixo de tantas críticas, de tantas opiniões formadas ao seu respeito, tantas pessoas querendo dizer por que ele era cego, por que ele deixava de ser cego, eu começo a ver que quando Jesus está passando perto desse homem, ele não viu, ele ouviu falar que era Jesus. E ele começa a clamar, dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Quando esse cego está clamando: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, ele deixa de se preocupar com aqueles que formavam opiniões. Quando ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele está deixando de lado aqueles que criticavam a sua deficiência, e ele tem apenas um foco, que é clamar pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite, que muitas vezes nós estamos preocupados com o que vão achar ou pensar da nossa luta, da nossa dificuldade, da nossa barreira, das coisas que não previmos que deveriam acontecer e que às vezes acontecem na nossa vida. Mas quando esse homem percebe que ele está na frente, na presença, junto, convivendo com aquele que tinha cura para a sua vida, ele deixa de se preocupar com as opiniões e ele se volta inteiramente para o Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor está aqui nessa noite. E se você tiver a capacidade de sentir a presença dele aqui hoje, o Senhor pode mudar a tua vida completamente aqui nessa noite. Quando esse homem está olhando para o Senhor, tentando ver esse Senhor, ele jamais se esqueceu de qual era a sua dificuldade. A sua dificuldade era uma cegueira para a tecnologia da época, para a medicina da época, impossível de cura. Mas quando esse homem percebe que é Jesus, irmão, ele levantou antes de ser curado.
ele já agia como se estivesse curado. Talvez isso está faltando em muitos de nós nos nossos dias. Perceber que o Senhor está agindo e começar a dar liberdade para que Ele opere na nossa vida de uma forma sobrenatural. 2014 ainda se fala em igreja de apostasia. 2014 ainda se fala de igreja de pecado, que não sente mais a presença de Deus. Mas eu quero dizer pelo poder da palavra, que o Senhor me autoriza a dizer para você que 2014 ainda é tempo de milagre, ainda é tempo do impossível, ainda é tempo de sentir a presença de um Deus poderoso que vive no nosso meio. Esse homem começa a clamar: Jesus, tenha misericórdia, Jesus, me ajude. Meus irmãos, talvez se você olhasse para mim e dissesse: Luciano, me ajude, talvez eu como homem queria analisar se você merece ajuda ou não. Talvez se você pedisse para algum irmão da igreja tendo cargo ou não, ele queria analisar se você merece ajuda ou não. Mas quando ele clama: Jesus, tenha misericórdia de mim, o Senhor para no mesmo instante e manda chamar aquele homem. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós servimos um Deus que, quando nós clamamos pelo nome dele, ele para esse culto, se preciso for, levanta um profeta para falar na tua boca sobre a tua vida, dizendo que ele tem um milagre para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Clamava: Jesus, tenha misericórdia, Jesus, filho de Davi, me ajuda. Talvez nessa noite você possa pensar: por que aquele homem clamou? E por que eu não clamo com tanta graça como aquele homem clamava? Por que muitas vezes nós não damos a liberdade que o Espírito Santo precisa para operar no nosso meio? Por que muitas vezes não damos a liberdade que Deus precisa para operar maravilhas no nosso meio? Eu creio, meus irmãos, que está na hora de um pouco mais da nossa parte, um pouco mais de fé, um pouco mais de acreditar naquilo que fazemos, naquilo que profetizamos. Na teoria, profetizamos que quando chegamos no culto, Jesus está aqui. Muitas vezes na teoria profetizamos que Jesus nos cura, que Jesus nos liberta, que Jesus muda a nossa história. Profetizamos muitas vezes que Jesus muda a vida daquele que está passando por uma luta. Mas a maioria das vezes, na prática, nós estamos duvidando. A maioria das vezes pegamos os nossos problemas e não acreditamos que esses problemas podem ser resolvidos num culto como esse. A maioria das vezes pegamos as nossas lutas e não acreditamos que na oração final Deus pode fazer um milagre e resolver ela de uma vez por todas. Muitas vezes, irmãos, nós conhecemos uma pessoa na rua e falamos: vamos na nossa igreja, Jesus pode mudar a tua vida. Muitas vezes nós estamos na sociedade e falamos: vamos lá na minha igreja, o Senhor pode mudar a tua história. Mas quando chega na nossa história, quando chega na nossa vida, a gente não acredita da mesma forma. A gente não entra aqui dentro acreditando que esse pode ser o culto da nossa vida. Algumas pessoas vão cantar e a gente não acredita na prática.
que aquele louvor pode mudar toda a história da minha vida. Eu já ouvi muitas vezes falar que a gente não pode brincar de culto. E eu quero dizer com você, através dessa palavra, que o Senhor está dizendo isso para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Você não precisa brincar de culto. O Deus que está aqui nessa noite pode mudar a tua história. Para a medicina, a cegueira era impossível. Para a ciência, era impossível resolver o problema daquele homem. Mas para Jesus, bastou apenas, talvez alguns segundos, para que ele parasse, tocasse naquele homem, e a vida dele ser mudada completamente daquele dia em diante. Eu quero profetizar para você aqui nessa noite que o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja Assembleia de Deus de Mandaguari, que vai virar distrito segunda-feira. O maior poder não está no distrito de segunda-feira. O maior poder já está aqui desde quando inaugurou essa igreja. É o Deus que cura e que muda vidas nesse lugar. Aleluia. Acreditar nisso de uma forma que deixa de ser teoria e que passa a ser prática. Parece simples, mas é uma barreira muito grande. Nós precisamos quebrar essa barreira de que tudo que acontece dentro dessa igreja ainda é direcionada pelo Espírito Santo do Deus eterno. Precisamos quebrar essa barreira, que na prática Deus ainda está cuidando da igreja do Senhor. Se nós quebrarmos essa barreira, eu não vou pregar mais preocupado com a opinião humana. Eu vou pregar sabendo, tendo convicção, tendo plena convicção de que Deus vai falar na minha boca e Deus vai falar com a tua vida em nome de Jesus. Se nós quebrarmos essa barreira, como o cego quebrou naquele dia, eu vou deixar de ficar olhando que hora que o culto vai acabar, se a mensagem está boa ou não. Eu vou crer, meu irmão, que esse culto é um culto de milagre. O culto de amanhã vai ser um culto de milagre. Terça-feira de ensino, Deus vai operar maravilhas. Quinta-feira da vitória, Deus vai transformar vidas. Todos os dias, Deus está aqui para fazer milagres no meio da sua igreja. Quando esse cego se levanta, que ele vai em direção ao Senhor, ele faz uma das coisas que eu acho muito importante, uma das decisões que nós precisamos tomar como igreja do Senhor quando estamos próximos dele. Se você pegar o contexto, se você pegar a biografia desse cego, pelo menos a Bíblia não fala isso de nenhuma vez. Esse cego pegando a sua capa, a capa que ele usava era uma espécie de autorização, era algo que mostrava que ele podia pedir esmola. E você não vai ver nenhuma vez ele pegando a capa, jogando fora. A primeira vez que você vê esse cego
falando que ele dispensa a sua capa, que ele deixa a capa do lado, é nesse texto. Quando ele percebe que Jesus está próximo dele. Eu já contei a ilustração aqui, eu vou contar outra. Aliás, vou contar mesmo, de novo. Vou contar a história do menininho que estava vendo o rapaz andar de bicicleta em prédios de 4 andares, 2 prédios, amarrou uma corda, andando de bicicleta de um lado para o outro em cima de uma corda. Lá de baixo ele disse: olha, ele não cai, ele é bom, hein? Esse rapaz daí não vai cair de jeito nenhum. De repente o rapaz parou e falou: filho, sobe aqui, agora você vai na minha garupa. Ele falou: não vou não, vai que você cai. Quando esse cego jogou essa capa fora, ele estava crendo que Jesus ia curar ele naquele dia. Se você olhar para o texto, ele não jogou a capa depois que ele foi curado. Ele jogou a capa antes de ser curado. Está entendendo aí por que muitas vezes nós não estamos vendo o milagre de Deus? Deixa eu pegar um pouco do nosso cenário. Cantamos. Vamos simbolizar os jovens. Cantamos tudo em cuidinho. Quando sai uma língua estranha lá, a gente anima, aleluia, glória a Deus. Mas precisa de alguém dar um glória lá para a gente animar aqui. Nós precisamos crer um pouco mais no milagre. Quando os nossos grupos estão cantando, precisam saber, e eu preciso ter isso em mente, no coração, de que eu sou o instrumento que Deus escolheu para usar naquele dia. Oh, eu tenho coragem de ser profeta. Vocês estão vendo essa mocidade passando por muita luta nesse ano. Mas eu vejo vida sendo transformada através dos louvores desses jovens. E esses jovens vão estar repletos aqui na frente, em nome de Jesus, porque Deus está trabalhando. Aleluia. Precisamos pegar essa capa e jogá-la fora. Porque quando a gente entrar na igreja e jogar a capa lá fora, lá na rua, a gente vai entrar aqui dentro, sabendo que nós vamos viver uma noite de milagres. Não é porque o pastor Sutil está chegando, mas eu quero profetizar para você e para mim, em nome de Jesus, que a Assembleia de Deus está vivendo uma geração de milagres, em nome de Jesus. Vamos entrar nessa casa e vamos ver o Espírito de Deus operar maravilhas, aleluia. Vamos entrar nos nossos cultos e vamos desfrutar da glória daquele que é poderoso, aleluia. Mas precisamos jogar a capa. Quando jogarmos a capa fora, sabe qual é a primeira coisa que vamos fazer? Vamos quebrar a ética. Quando aquele cego joga a capa e começa a gritar, ele quebra a ética, a lógica. Tem gente que já olha para ele e fala: filho, para de gritar, você está incomodando o mestre, não pode gritar. Quando nós jogarmos a capa fora, irmão, nessa geração que está nascendo em nome de Jesus, nós vamos quebrar a ética pelo poder do Espírito Santo. Tem gente que vai se sentir incomodado, mas vai ter que aguentar o poder de Deus, porque Deus está com a gente, aleluia. Quebrar a ética.
Confesso para vocês que eu sou crítico comigo mesmo. Às vezes eu fico preocupado com o lado da capacidade humana. Eu me preocupo muito com isso. A maioria das vezes que eu prego, eu me preocupo com teologia, eu me preocupo com introdução, com começo, meio e fim. Mas eu percebo que na maioria das vezes, irmãos, embora que isso tenha que ser usado, mas nós estamos precisando depender um pouco mais da glória do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que cantar com toda a capacidade que Deus nos deu, mas nós temos que abrir o coração e a alma com a graça que vem do céu. Precisamos jogar a capa fora para poder ver um pouco mais do milagre de Deus na nossa vida. Quero te convidar a jogar essa capa hoje, irmão, porque eu não creio que nós viemos aqui em vão. Sabe o que eu creio? Eu creio que Deus liberou uma palavra nessa noite, amanhã pode ser outra. Eu creio que Deus liberou uma palavra aqui nessa noite, que Ele quer mudar a tua história hoje. Aquele cego ficou meses, talvez anos, na beira daquela estrada.